Olá, queridos, a paz do Senhor. Você vai assistir agora mais uma poderosa palavra de Deus aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para todas e, feito isso, deixe seu like e compartilha com seus amigos. Assista até o final e depois deixe um comentário daquilo que você assistiu. Que Deus abençoe sua vida. Fique agora com a poderosa palavra de Deus. Espírito Santo, usa ele, Senhor, com unção, Senhor, que o Senhor possa, Pai, usar ele para lhe entregar, Senhor, tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer falar para esta igreja nessa noite. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de profeta Ezequiel, capítulo 2. Glória a Deus. Profeta Ezequiel, capítulo 2. Todos acharam? Diz assim o texto. Disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. E eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são semblantes duros e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as tuas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebeldes como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, e fala à casa de Israel. Você pode glorificar o nome do Senhor por esta palavra nessa noite? Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Quero primeiramente agradecer a mais uma oportunidade de estar aqui. Meu amigo José Carlos Chagas. A igreja do Senhor, ela precisa sair. O mundo está aí. Eles só vão ouvir se a igreja for até eles. A palavra de Deus diz que o Senhor acrescenta no templo as almas que precisam ser salvas. Ele acrescenta as almas. Mas o papel da igreja é ir até onde eles estão. Levar a palavra de Deus até eles. Porque eles vão ouvir e vão crer. Uns vão crer, outros não vão crer. Mas o nosso papel como igreja do Senhor é ir e pregar o Evangelho. Deus nos levantou como profetas, como atalaias, como arautos.
Arautos, o que significa ser arauto do Senhor? É transmitir um recado real. Nós somos sacerdócio real, então nós temos esse papel de transmitir aquilo que o rei está mandando. E o que o rei está mandando? Está aqui, está na tua mão aí, ó. Está na tua mão, não pode estar ali no cômodo da sua sala fechada, não. Precisa estar aberto, precisa estar no teu coração aquilo que o rei manda nós falarmos. Nós somos profetas. E o que é profeta? Profeta é como se fosse um transmissor. O profeta, ele transmite, ele recebe de Deus e transmite aquilo que Deus está ordenando. Nós lemos esse texto e talvez você já tenha conhecido esse texto que fala sobre esse grande profeta, grande homem de Deus chamado Ezequiel, que tem como tema do seu livro o juízo e a glória de Deus. E eu quero trazer um tema para essa mensagem, prometo ser bem breve, e dizer para você o seguinte: olha, Deus dá salvação em tempos e épocas difíceis. Você pode repetir para a pessoa que está do teu lado: Deus dá salvação, tempos e épocas difíceis. Deus está com o seu povo. Deus sempre esteve conosco. Deus sempre esteve ao nosso lado. O que aconteceu de lá para cá? O que aconteceu, pastor Carlos Chagas? O que aconteceu que o mundo está do jeito que está? Por que o mundo se encontra da maneira com que ele está? Sabe o que acontece? É que o homem foi se distanciando da presença de Deus. E corre um risco muito grande. Nós corremos um risco muito grande. Corremos um risco grande de distanciarmos da presença de Deus. É um perigo para mim, é um perigo para a igreja, é um perigo para você. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: fica perto de Deus, porque perto de Deus a sua vida vai ser uma vida vencedora, uma vida de vitória, uma vida abençoada. Amantou mandalabás. Dois reinos estavam divididos. Nessa época, um já não existia. Dois reinos, duas casas. Dois reinos. Reino do norte, reino do sul. Reino do norte já não existia. Por quê? Qual foi o motivo? O motivo foi que os reis se levantavam, começando lá depois de Salomão, vem o seu filho, e começou a divisão ali de dois reinos. O reino do norte teve reis que fizeram aquilo que era contrário à vontade de Deus e fizeram o que era abominável à vontade de Deus. Porque, irmãos, pior do que alguém que não conhece a palavra de Deus é alguém que conhece e resolve fazer aquilo que não é da vontade do Senhor. Muito pior é quem está aí fazendo aquilo que não é da vontade de Deus, mas conhece. Nós vemos hoje uma crescente. Estamos vivendo uma geração de uma crescente de desigrejados. Pessoas que ontem estiveram aqui, mas hoje se encontram longe, se encontram no mundo, se encontram afastados e fazendo coisas que eles sabem que é errado. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele perdoa. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, aquele tempo que você pecava sem saber que estava pecando. Aquele tempo que você pecava porque você não conhecia a verdade. Mas a partir do momento que você conhece a verdade, que a verdade é revelada para você, que a cortina é aberta, é descortinada a palavra de Deus para mim e para você, nós já não somos mais inocentes. Deus não nos tem mais como inocentes.
E o que está acontecendo aqui? O reino do norte já tinha sumido do mapa, mas o reino do sul ainda conseguiu sobreviver por alguns tempos. Por quê? Porque existia uma promessa que da raiz de Judá ia nascer um rei que iria esmagar a cabeça da serpente. Uma promessa antiga que lá em Gênesis nós vemos quando o homem cai, Deus imediatamente Deus já tinha um plano preparado para estar socorrendo a humanidade. Deus já tinha um plano preparado quando o homem cai, quando o homem peca, quando o homem faz aquilo que o Senhor não mandou ele fazer. Deus já tem um plano preparado para a humanidade. Esse plano viria através do seu Filho. Em João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, ou seja, ele doou o seu único Filho para aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos diante de um Deus tremendo. Nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus que está acima de todas as coisas. E Ezequiel, ele viu a glória de Deus. Ezequiel foi o homem que viu a glória de Deus e não morreu. A glória de Deus, ele viu numa visão. Se você voltar no capítulo 1, ele vê numa visão, e ali, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e veio a ele visões de Deus. Isso aqui que eu acho lindo. Por quê? Jerusalém está sendo destruída. Deus iria acabar com Jerusalém. Jerusalém seria destruída. Mas Deus sempre tem pessoas que levantam pessoas para trazer o escape, para trazer a salvação em tempos difíceis. E que tempo foi esse difícil? Que tempo difícil foi esse, irmãos? Mas Deus sempre levanta. Lá em Jerusalém, Deus tinha o profeta Jeremias, que estava lá. Estava tudo ruim, estava tudo destruído, mas o profeta ainda estava lá profetizando. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. E nós vemos que o povo, ele foi exilado na Babilônia e sai 3 remessas de judeus ali. A primeira remessa sai, os babilônios pega a primeira remessa apenas ali, quem estava no palácio, a família real, as pessoas que estavam ali, os descendentes, os conselheiros, uma pequena parte da nata, pode-se dizer assim, da nata, dali do reino de Judá. Eles levam, e era de costume, quando uma nação guerreava contra outra, ela saqueava primeiro, ela pegava primeiro o reinado, os ouro, tudo ali que estava dentro do palácio, eles levavam. Então, foi a primeira remessa. Nessa primeira remessa, nós sabemos que foi também Daniel e seus 3 amigos, Misael, Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego. E foram levados, essa primeira remessa, eles vão, Ananias e Azarias, e todo membro da corte judaica, eles foram levados. Então lá, o Senhor deu um plano, irmãos. O Senhor deu um plano lá no cativeiro. Os que ficaram em Jerusalém, como eu disse, o profeta Jeremias estava ali. Os que foram para a Babilônia,
Deus também tinha um plano, Deus também tinha um plano a exercer na vida desses jovens, Daniel, Misael, Ananias, Azarias, que você conhece como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu prefiro esses nomes aqui. É pouco falar dos nomes, né? As pessoas gostam mais de falar o nome babilônico, só que os nomes babilônicos são oferecidos a deuses babilônicos, porque Babilônia era uma nação politeísta, eles serviam a vários deuses. E no ano 600, aproximadamente, eles vão para lá. A segunda remessa são 10.000 cidadãos de destaque, ou seja, mão de obra especializada, pessoas que eram úteis para o reinado, para o reino. E juntamente com esses 10.000, quem vai? Profeta que nós lemos agora. Deus tem um plano em tempos e épocas difíceis. Deus sempre tem um escape para o seu povo. Ezequiel também vai na segunda remessa. Quando chega a segunda remessa em Babilônia, olha como que Deus trabalha. A primeira remessa já tinha ido. Estava dentro do palácio real. E Deus começa a usar os seus servos ali. E possivelmente, quando vem a segunda remessa, ele já vem com tudo preparado. Ou seja, os 10.000, juntamente com Ezequiel, eles são levados para uma terra boa ali em Babilônia. Eles são levados ali, eles têm direito de cultivar e possivelmente têm direito de civil e religioso. Ou seja, eles vão para ali com o direito de trabalhar. Você observa que o que Deus está fazendo aqui? Você observa que o que Deus está fazendo com o seu povo? Agora, por que isso aconteceu? Por causa da desobediência. Por causa da idolatria desse povo. O povo foi um povo rebelde. Foi uma casa rebelde. Uma casa que tinha de tudo com seu Deus, mas resolveram virar as costas para ele. Talvez, se fosse conosco, o que nós faríamos? Como que você trataria alguém que te apunhalou pelas costas? Como que você trataria alguém que te enganou? Que foi contra você, que agiu contra você, que falou mal de você? Deus, ele é misericordioso. O amor de Deus é incomparável. O amor de Deus é incomparável. Deus sempre tem a salvação para o seu povo. Aleluia. Você pode ter errado, você pode ter pecado, você pode ter caído, mas a misericórdia do Senhor todos os dias está ali, batendo na tua porta, dizendo: tem lugar para mim no teu coração, tem lugar para mim na tua vida, tem lugar para mim na tua vida. É Deus falando com o teu povo: olha, você pode errar hoje, mas amanhã eu estou do teu lado ali, ó, pedindo para você, batendo no teu coração. Tem lugar para mim entrar aí? Talvez você tenha pensado: poxa, errei, e agora? Não tem mais jeito para mim. É o que muitos estão fazendo hoje. Sabe o que acontece? Sabe o que o diabo está fazendo no nosso meio? Sabe o que o diabo está semeando no coração do povo hoje? É quando você cai e acha que não tem mais jeito para você. É quando você cai, é que acha, e ele coloca no seu coração que você não tem mais jeito para você. Aí o que acontece? Muitas pessoas estão já pulando ali do viaduto, estão se jogando, se suicidando, entregando a sua vida, dando a sua vida para a morte. Por quê? Porque não experimentou ainda a misericórdia desse Deus, não experimentou ainda o amor desse Deus, não experimentou ainda, aleluia, a compaixão, a longanimidade, a bondade, a misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. O povo fez de tudo contra Deus, mas Deus preparou profeta em Jerusalém. Jerusalém está sendo destruída. O templo que eles estimavam tanto, quer alegrar o coração de um judeu, é falar que vai levantar um templo.
Eles estimavam tanto o tempo. Eles tinham por tão grande estima o tempo. Só que o problema é o seguinte: o problema é que quanto mais eles adoravam ali no templo, quanto mais eles estimavam o templo, que eles começaram a ter o templo como um amuleto de fé. E Deus não trabalha com amuletos de fé, porque a fé é a certeza das coisas que você não pode ver, mas você sabe que vai acontecer, porque é Deus que garante a tua vitória. Então, com Deus não tem esse negócio de amuleto. Não tem esse negócio, por isso que nós não temos aqui nada. Por isso que você olha para um templo evangélico, você só vê umas paredes bonitas, você vê uma caixa de som, você vê aqui um letreiro dizendo Jesus, você vê aqui um ventilador, um ar-condicionado. Por isso que nós não temos nada aqui para a gente poder ficar ajoelhado diante deles. Você está me entendendo? É porque as coisas com Deus é direto. Quando Jesus foi crucificado, um dos milagres, a terra tremeu, a terra se estremeceu. E o que acontece lá dentro do templo? Aleluia! Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. O que Deus vai fazer lá dentro do templo dos judeus? Lá dentro do templo onde eles adoravam, onde eles achavam que o templo era... E realmente, na época, foi uma das maravilhas do mundo antigo. Só que o pensamento, o coração deles estavam lá. E o que acontece na crucificação? O véu do templo. Imagina um véu gigantesco, grosso, que nem talvez um facão, uma serra não conseguiria cortar, de tão grosso que era esse véu e tão grande que era o véu. A Bíblia diz que o véu do templo vai se rasgar de cima a baixo. O que simboliza isso, irmãos? É Deus abrindo acesso. Agora, antigamente, vocês iam até o sacerdote, faziam e tinham que apresentar diante do sacerdote. Agora não. Agora eu estou abrindo o caminho para você, e vir diante do Pai. Agora o acesso está livre. Agora você pode ir. Agora você pode caminhar. Agora você pode chegar diante desse Deus maravilhoso. Aleluia. Jeremias ficou, exerce seu ministério profético em Jerusalém. Ele adverte o povo. Ele fala da destruição. Ele fala da destruição que vai acontecer. Ezequiel está lá na Babilônia. E quando ele completa 30 anos, 5 anos na espera, pastor. 5 anos esperando a senha dele. 5 anos esperando uma oportunidade. A oportunidade que ele iria exercer como sacerdote da casa do Senhor. Então, quando ele completa 30 anos, diz o texto, que Deus então começa a falar com Ezequiel. Sabe por quê? Quando eu vi isso aqui, é lógico que tem uma linha de regra. Naquela época existia, o sacerdote só podia exercer o seu ministério a partir dos 30 anos. Foi por isso que Jesus aparece com 30 anos, começando o seu ministério. Então, Deus começa a falar com Ezequiel. E o que eu acho lindo é o texto que nós lemos. É o texto que nós lemos que diz que o Senhor manda ele falar. Ezequiel, fala, mas fala sem medo, porque eu tenho um tratamento com esse povo. Não fique com medo, fale aquilo que eu mandar você falar. Então o profeta ele tem que falar aquilo que Deus manda ele falar. Nós vemos hoje uma crescente de pregadores, pregadoras, falando aquilo que está no seu coração, mas para satisfazer a sua vontade própria, para satisfazer o ego daqueles que estão ouvindo. Mas a palavra de Deus manda dizer que o profeta que é de Deus fala aquilo que Deus manda falar, sem medo de quem vai ouvir, sem preocupação do que vai acontecer, meu irmão.
Jeremias foi preso, Jeremias colocaram no calabouço, Jeremias humilharam ele, mas ele não deixou de falar aquilo que Deus mandava ele falar. Ezequiel também. A vida de profeta não é fácil, meu irmão. A vida de profeta não é glamour, não é tirar foto e postar lá no Instagram. Isso aí não é profeta não, meu irmão. Profeta é aquele que fala a verdade, que prega a verdade, que está ali pronto para ouvir, receber de Deus e passar para a igreja, irmão. Nós estamos vivendo um modernismo tão grande dentro das igrejas, que hoje em dia é celular para todo lado. Nós precisamos entender uma coisa. Igreja é lugar de santidade. Quando Ezequiel abre a visão, Deus ele não mostra para Ezequiel o que ele queria ver. De repente ele queria ver lá a cidade sendo restaurada. Deus mostra para Ezequiel o que estava lá em cima. E o que está lá em cima é santo. O que está lá em cima é santo, meu irmão. Aleluia! Deus mostra para Ezequiel. E quando eu vejo esse texto de Ezequiel, eu lembro de Estevão, quando estava ali sendo apedrejado, sendo humilhado por pregar a verdade, por falar do Evangelho, pregar Jesus Cristo ali, diante daqueles homens, Pedro Estevão sendo humilhado. Deus falou assim, já que você está sendo humilhado aí na terra, então agora você olha, abre os seus olhos e olha, porque eu vou mostrar para você o que está te esperando aqui, meu céu. Aí eis a pergunta, né? Você está disposto? O que você quer receber? O elogio, os aplausos dos homens? Você quer receber o elogio dos homens? Ou você quer ver a glória de Deus na sua vida? Você quer ver a glória de Deus? Você quer receber elogios dos homens? O que você quer ouvir? A glória de Deus, no capítulo 1 até o capítulo 3, a glória de Deus aparece para o profeta. Capítulo 4 até o 24, a glória de Deus se retira do templo. Aí que está o perigo, né, irmão? Viver sem a presença de Deus é um risco que nós corremos. É um risco muito grande. Por isso que Deus, quando começa o culto, Deus começa a falar. Não espere só esse momento da palavra para ficar ligado com Deus, não, porque Deus está falando desde o começo do culto. Deus, ele fala de diversas formas. Deus fala através do louvor, Deus fala através da oportunidade, da criança, do adolescente. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, meu irmão. Quem manda aqui é Ele. Do capítulo 25 ao 32, são profecias concernentes às nações. O ministério do profeta Ezequiel, irmãos, Ezequiel foi considerado o profeta das visões. Foi o homem que teve mais visão aqui no Antigo Testamento. Foi o profeta que Deus mostrou várias coisas à sua época e além da sua época. Isaías também foi um profeta messiânico, como já disseram aqui hoje. E Isaías, ele faz uma profecia que vai se estender durante cerca de 700 anos. Isaías faz uma profecia que vai se estender por cerca de 700 anos. Sabe o que é isso, irmãos? Quem gosta de estudar a palavra, quem gosta de ler a palavra de Deus? Quem lê a palavra de Deus todos os dias? Você sabe o que é 700 anos? Uma profecia de 700 anos. Isaías morreu. Morreu foi várias pessoas. Vários profetas morreram. Isaías também morreu. Mas a profecia aconteceu. A profecia, ela aconteceu, meus irmãos. Aleluia. Você sabe o que é isso? É Deus usando o profeta. E tem coisas que Deus vai fazer na tua vida que talvez você não vai saber, mas o seu testemunho vai falar mais alto. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que às vezes nós não sabemos mesmo. Mas lá na frente você vai entender por que Deus está fazendo você passar por esse processo. Aleluia!
Então, ele profetiza do capítulo 33 ao 48, a glória de Deus retorna. E o capítulo 37 de Ezequiel, muito pregado por aí, ele vai dizer e traz uma conotação aqui do Antigo Testamento, que você vai ver que o capítulo 37 é o capítulo que fala, sabe do quê? Da ressurreição. Você sabia disso? Nunca se ouve falar em ressurreição no Antigo Testamento. Mas o capítulo 37 de Ezequiel aponta para a ressurreição, ou seja, Deus está novamente ressurgindo, retomando a casa de Israel. A casa de Israel, no capítulo 37, Deus vai falar com o profeta que a casa de Israel vai ser retomada, vai se levantar novamente um exército de novo. É Deus dizendo para o povo, olha, vocês erraram contra mim, vocês pecaram contra mim, vocês fizeram tudo contra mim, mas eu vou levantar o exército novamente. Irmãos, foram 22 anos de ministério. 22 anos de ministério. Ele começa jovem, talvez ele não entendeu no início, mas quando chegou aos 30 anos, Deus mostrou para ele que às vezes nem sempre aquilo que a gente pensa, a gente entende aquilo que Deus quer na nossa vida. Foi um ministério abençoado por Deus. Deus começou a falar com o povo no cativeiro. Olha só o que está acontecendo aqui. Jerusalém está sendo destruído, o templo foi destruído, o povo foi exilado em Babilônia, o tempo do exílio vai durar 70 anos, alguns profetas mentirosos de Satanás queriam atrapalhar as profecias de Jeremias, dizendo que o tempo do exílio seria menos, mas Deus cobrou cada um deles. Deus cobrou cada um deles. Porque aquilo que Deus fala, meu irmão, é o que acontece. Então, o que você quer? Acredita em Deus, naquilo que Deus está falando, ou naquilo que aqueles estão falando? 70 anos é o tempo da duração do exílio. Mas o povo pensou, agora estamos perdidos, estamos numa terra longe da nossa pátria, nós não temos mais o templo, e agora nós estamos impedidos de adorar o único Deus. Aleluia. Mas é nessa hora que Deus se levanta do trono e levanta o profeta para falar novamente com o povo. Sabe por quê? Porque no momento que você está mais precisando e achando que não tem ninguém com você, no momento que você mais precisa de Deus e acha que todos viraram as costas para você, Deus sempre tem uma palavra para o seu coração. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele sabe daquilo que está passando na tua vida. E Ele me trouxe aqui para dizer para você, ainda que as coisas estejam contrárias, ainda que tudo venha a ser contra a tua vida, eu vou levantar, eu vou virar o cativeiro da tua vida, meu irmão. E Deus começa a falar lá no cativeiro. Jerusalém, Deus tem Jeremias. No cativeiro, junto com a massa, Deus levanta Ezequiel. Lá no palácio, tem 4 jovens lá que não se encurvaram diante do Deus de Nabucodonosor, que Deus levantou lá e colocou lá como tocha viva. Foi Daniel, Ananias, Azarias. Deus levanta 4 jovens e diante da imagem do grande Nabucodonosor, eles não se encurvam. Deus levanta Daniel e Daniel, ele foi até o final do exílio. Daniel foi um homem que Deus usou muito ali em Babilônia. Daniel foi fiel, mesmo quando conspiraram contra ele, dizendo que ele estava desobedecendo uma ordem, sendo que ele era inocente. Conspiraram contra ele, mas Deus viu a fidelidade dele e livrou ele dentro
da cova dos leões. Daniel foi fiel até o final da sua vida. No palácio Deus tinha esses jovens. E por que eu estou falando isso? Porque você pode estar aqui. Aonde você for, Deus sempre vai ter um profeta. Deus sempre vai ter alguém para dizer para você, olha, Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, Deus é contigo. É maravilhoso, Deus. Aleluia. Glória a teu nome, Pai. Ezequiel nos ensina, no seu ministério, 5 principais fundamentos. Que eu quero encerrar dizendo para você o seguinte. 5 principais. Se você quiser anotar, você pode anotar. Primeiro, você que tem um ministério, que Deus te chamou para o ministério. Primeiro fundamento. Pregar a palavra de Deus com coragem. São 5 coisas que Deus vai ver em você. Primeiro, pregar com coragem. Segundo, alimentar-se da palavra. A palavra precisa ser o seu alimento. Tem um hino que diz, né? Que a oração é o alimento, mas, na verdade, quem é o alimento do crente é a palavra de Deus. Terceiro, aborrecer o pecado. Não se prega mais contra o pecado nos nossos dias. São só mensagens de coaching, mensagens de autoajuda. Isso daí não vai te levar para o céu, não vai... Irmão, cuidado com aquilo que os seus ouvidos estão ouvindo. Não empreste os seus ouvidos a qualquer coisa, a qualquer mensagem. Vai analisar, vai ver se está lá mesmo, se está escrito mesmo. Não sai comendo qualquer alimento, não. Mas Deus ainda tem uns remanescentes que pregam a palavra de verdade. Quarto, preocupar-se com o pecador em condenação. Ou seja, o apóstolo Paulo ele diz em Colossenses em Romanos, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Em Colossenses também, capítulo 1, versículo 21 a 24, o apóstolo Paulo vai dizer também que eles estavam separados, mas Deus restituiu. O que nós temos que fazer é se preocupar. Quantas vezes você tem falado de Jesus para o seu vizinho? Quantas vezes nós temos pregado o evangelho para o nosso amigo de trabalho? Quantas vezes você tem um amigo, você fala de tantas coisas, mas da palavra você não fala. E Deus está te cobrando isso hoje. Comece a pregar a palavra. Se preocupa com o pecador em condenação. E quinto e último, isso aqui é fundamental, que Deus requer de nós. Pregue a palavra. É maravilhoso. Sabe por quê? Quando você entender que você, pregando isso aqui, essa palavra aqui, não precisa de mais nada, irmãos. Não precisa de enfeite. Não precisa de mais nada. Pregue somente a palavra. Porque a palavra, ela tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa que ceder, que querer. Mas tem que querer. Pregue a palavra. E Deus vai fazer o que nós não podemos fazer. Jerusalém ficou 400 anos, pastor. Para encerrar. Jerusalém ficou 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Quantos dias tem culto aqui, pastor? Na semana? 3 vezes na semana? 3 vezes na semana você vem para a casa do Senhor. Eu não sei você, vou falar de mim. Mas se eu ficar um dia sem orar e sem ler a Bíblia, eu não consigo. Quem aqui consegue? Você sabe o que é 400 anos sem ouvir a voz de Deus? E quando todos pensam... E outra coisa, detalhe. Não ouviram a voz de Deus, mas tinha um templo.
Isso significa que Deus não estava falando mais no templo. Deus não estava falando mais no templo. Sabe onde Deus se manifestou? Assim como Deus se manifestou no rio Quebar, às margens do rio Quebar. Deus levanta um profeta chamado Ezequiel. Deus vai levantar um profeta, aleluia, chamado João Batista, que vai começar a falar novamente com o povo. E Deus vai começar a falar com o povo ali, no deserto, ali às margens também, no Rio Jordão. Ele começa a falar novamente, a voz de Deus começa a ouvir novamente. Sabe por quê? Porque Deus tem uma aliança, Deus tem um pacto com esse povo, Deus tem um pacto com o seu povo. E para encerrar isso aqui, para terminar, que eu já passei do meu horário, você pode quebrar a aliança. Se você não prestou atenção em nada da mensagem hoje, preste só atenção nisso daqui. E vai para casa pensando nisso aqui. Você pode quebrar a aliança com Deus, mas Deus nunca vai quebrar a aliança que Ele tem contigo. Que Deus te abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado por você ter assistido mais um conteúdo aqui no nosso canal. Deus abençoe você e até o